Você já olhou para o seu irmão tendo um comportamento bobo e pensou assim, como é que ele pode ser meu irmão? Ele deve ser adotado. E aí começa aquelas brincadeiras que muitas vezes magoam de falar que o irmão é adotado. E aí você pensa, como é que ele tem a mesma genética que eu, mas mesmo assim tem esse comportamento? Mas será que ele realmente tem a mesma genética que você? Primeiro a gente precisa entender o que a gente chama de genética. Muitas pessoas falam da genética para dizer que uma pessoa tem a mesma herança genética que a sua, ou seja, teve a herança genética dos progenitores, que são seus pais biológicos, e você, os descendentes, ou seja, os progenitores entregaram uma herança genética para os seus descendentes. E ainda tem aquelas pessoas que falam que genética é o similar de DNA. Então, querendo dizer que vocês compartilham o mesmo DNA. Mas será que tudo isso é a mesma coisa? Genética é a ciência que estuda a herança genética, ou seja, a hereditariedade. O DNA é a substância que contém as instruções herdadas para o desenvolvimento da vida celular. O DNA é dividido em pedaços que são chamados de cromossomos. E eles são espirais e contêm os genes. Já os genes são fragmentos sequenciais do DNA localizados em posições determinadas dentro do cromossoma. E os genes são responsáveis pela cor do cabelo, pela cor do olho, pela cor da pele, pela covinha do sorriso. Pronto, então a gente chegou aonde a gente queria. Então a pergunta correta seria: como o meu irmão é tão diferente de mim se ele tem os mesmos genes que os meus? Bem, ela até poderia ser correta, mas a ideia por trás dessa pergunta, ela pode estar um pouco equivocada. Tá, não é porque vocês são irmãos que vai ter 100% dos genes iguais, a não ser que você tenha um irmão gêmeo, um gêmeo monozigótico. Ih, compliquei a vida de vocês, né? Tá, calma, vamos rever isso. O gêmeo monozigótico é aquele que participou da mesma fecundação que você, ou seja, fecundou o mesmo óvulo e assim eles têm 100% de genes iguais. Se você fosse um gêmeo dizigótico, você ainda seria gêmeo, mas você foi gerado a partir de um óvulo e de um espermatozoide diferente. Então você só tem 50% dos genes iguais. Se eu tenho um irmão que tem uma sequência de gene igualzinha à minha, ou seja, um genoma muito parecido com a minha, ou então 100% parecida com a minha, como monozigótico, então, por que mesmo assim ele tem comportamentos diferentes de mim? Para isso a gente tem que entender sobre fenótipo e genótipo e epigênese, ok? Bem, o seu irmão e você têm olhos verdes. Isso é uma característica herdada, é um fenótipo. E o genótipo é a constituição genética que tem os genes das características observáveis e não observáveis. O fenótipo, ele é produto do genótipo que pode ou não ser influenciado pelo ambiente. Então, se o meu irmão, vamos supor, outra situação, tem os olhos verdes e eu tenho olhos castanhos, isso não quer dizer que o gene dos olhos verdes não estejam em mim. Ele só não é observável. Hoje a gente acredita que existe um mecanismo chamado epigênese que regula o funcionamento do gene dentro do DNA sem afetar a célula de DNA. A gente acredita que esse mecanismo ele é afetado bidirecionalmente por fatores não genéticos. Então, o que isso tudo tem a ver com o meu irmão gêmeo ter os olhos verdes iguais ao meu, ou seja, ter um fenótipo igual ao meu, e mesmo assim ter um comportamento diferente, né? O que isso encaixa? Calma. Bem, o que acontece? O maior desafio atualmente da pesquisa genética é entender como as características do ambiente influenciam diferentemente nas pessoas. Ou seja, como a extensão da influência da hereditariedade e do ambiente
afetam as características observadas. Então, para isso, os pesquisadores começaram a realizar diversos tipos de estudos para tentar determinar isso. E é isso que a gente vai ver agora. São 3 tipos de estudo: o estudo com famílias, o estudo com adoções e o estudo de gêmeos. O estudo em família, ele pesquisa se os parentes biológicos apresentam o mesmo traço e também se a proximidade desse relacionamento familiar está associado a esse tipo de semelhança. Tá? A única questão que é mais complicada em relação a esses tipos de estudo é que os pesquisadores não têm como determinar se é uma herança, se a característica, se esse traço é uma semelhança genética ou então se é influência do ambiente. O estudo de adoção, ele compara os filhos com a família que adotou e com a família biológica. A questão dos estudos de adoção é que a gente não pode dizer qual influência foi maior ali, se foi da hereditariedade ou se foi do ambiente. Por isso, os pesquisadores usam muito o estudo de gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Como a gente já disse, nos gêmeos monozigóticos, eles têm 100% dos genes iguais e os dizigóticos 50%. Então, eles comparam um traço nos gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Se os gêmeos monozigóticos tiverem uma concordância maior do que os genes dizigóticos, diz-se que a hereditariedade conta mais para aquele traço. Mas lembrando que sempre são necessários vários estudos para a gente poder determinar algo tão forte. Mas o que a maioria dos pesquisadores concorda é que esses traços, eles podem ser influenciados pelo ambiente. Então, inclusive, os traços comportamentais podem ser influenciados. E aí a gente tem uma grande questão, que é: por que meu irmão é tão diferente de mim? Porque o ambiente e como ele percebe esse ambiente vai fazer diferença em como ele vai reagir. Só que nem todos os traços são determinados da mesma maneira e são influenciados da mesma maneira pelo ambiente. Para isso, a gente vai entender um pouquinho de como funciona a influência da hereditariedade e do ambiente nesses traços. O que acontece? Como eu disse, o traço pode ser influenciado pelo ambiente e ele tem sim uma determinação genética. Só que a faixa em que o ambiente vai poder influenciar, ela varia de traço para traço. Então, o que é essa faixa de reação? Ela é a amplitude do que os potenciais desse traço. A inteligência é um traço que é bastante influenciado pelo ambiente. Já a canalização, ela lembra aquela questão de quando a gente tem um canal, em que a água vai escorrer pelo canal. Se a gente tiver um canal ali, ela pode estar do lado chovendo e ela vai correr sempre por esse canal, ela vai cair sempre nesse canal. Tem alguns traços, como o olho, a cor do olho, que são mais canalizados nesse sentido, são mais determinados pelo gene. Tá? Normalmente, esses traços, eles estão ligados muito a questões instintivas e a questões de sobrevivência, onde em qualquer ambiente, independente do ambiente, o ser vai ter que ter aquele traço para poder sobreviver. Então, ele tem uma canalização daquele traço. Já a correlação genótipo-ambiente é quando certas influências genéticas e ambientais se reforçam mutuamente. Tem 3 maneiras de acontecer isso. A primeira forma, que é a passiva, a ativa e a reativa. As 2 últimas, elas são mais comuns em pessoas adultas ou crianças maiores. O que é a correlação passiva? É quando eu tenho um traço e que o ambiente influencia
positivamente esse traço. Ou seja, eu tenho tendências para obesidade e o ambiente em que eu tenho não traz alimentação saudável. Meus pais não têm uma alimentação saudável. Então, esse traço vai ser reforçado pelo meu ambiente. Já as correlações reativas é quando o ambiente e os pais não têm o mesmo traço, a mesma questão, mas ao ver que a criança tem essa tendência, ela sim vai fornecer todas as coisas, vai buscar para que ela possa desenvolver esse traço. Então, é uma correlação reativa ou evocativa. E a correlação ativa é quando eu ativamente procuro no ambiente algo para reforçar esse meu traço. Ou seja, se eu gosto de música, eu vou procurar uma outra pessoa que gosta de música para me relacionar. Ou se eu sou mais extrovertida, eu não vou procurar uma pessoa tímida para me relacionar. Eu vou procurar uma outra pessoa mais extrovertida também. Dessa forma, a gente precisa entender que mesmo a gente tendo o mesmo ambiente, ou seja, o mesmo ambiente compartilhado, dois irmãos no caso, que têm os mesmos pais, moram na mesma casa e recebem às vezes o mesmo tipo de reação ou de comportamento, eles vão ter diferenças, porque existe uma coisa que chama que é experiência não compartilhada. Mesmo que a gente tenha um ambiente compartilhado, existe uma questão de que eu não presencio da mesma maneira, eu não entendo da mesma maneira o que o ambiente está me passando. Então, por isso, muitas vezes a gente vê os nossos irmãos fazendo algumas coisas que seriam muito diferentes do que a gente pode fazer. É isso.